Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 1º de dezembro de 2022, nessa quinta-feira, estamos na primeira semana do Advento e o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 7, versículos 21, depois de 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construído sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs paroquianos, iniciamos o mês de dezembro, o último mês do ano. Daqui a 25 dias celebramos o Natal. Daqui a 31 temos aí a virada de ano. Encerra-se o ano 22. Começamos o ano 23, pedindo a Deus que guie e ilumine a todos nós na sabedoria. O evangelho que nós temos, tirado de Mateus, faz parte de um discurso de Jesus. Jesus está nas atividades. Mateus, é bom a gente lembrar que Mateus é o evangelista que apresenta Jesus através da justiça. Por isso dizem que Mateus é o livro do catequista, viu? Porque é alguém que mostra Jesus buscando a justiça. A palavra mais importante é lá no capítulo 5, versículo 20, viu? Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e doutores da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. As primeiras palavras de Jesus em Mateus é para João Batista, que não queria batizá-lo, e Jesus diz: deixa como está, devemos cumprir toda a justiça. Então a palavra mais usada no Evangelho de Mateus é sempre justiça, mas não a justiça no sentido de vingança, de acertos de conta, mas na justiça de que todos nós devemos ganhar de Deus e do mundo aquilo que é necessário para que a gente viva com dignidade, aquilo que é necessário para que a gente construa a nossa vida com dignidade. E aí o evangelho que nós temos de hoje, Jesus faz uma observação entre a distância que há entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Nós vivemos numa cultura em que a gente diz e não diz nada. Passa lá em casa, se der eu passo. A gente não diz nada. A gente vive nessa expressão de que a gente não é objetivo, não é claro. É meu aniversário, não, se for possível eu vou, mas você vai ou não vai? Se for possível, mas o que é o possível? Quer dizer, a gente fala e não fala. Nossa cultura brasileira, a gente é capaz de dizer alguma coisa e não dizer nada ao mesmo tempo. A gente é capaz de fazer muitos discursos e não dizer nada ao mesmo tempo. Por isso a gente vive e o meio de internet faz tanto sucesso, porque a gente fala e ao mesmo tempo a gente não diz nada e a gente acha que tá bom. A gente acha que tá bom. Então a gente vai buscando na nossa vida essas coisas, essa compreensão. Jesus faz uma observação dura e objetiva. Naquele tempo Jesus diz aos seus discípulos. Jesus está dizendo para quem o segue. Jesus está dando atenção, porque há momentos em que Jesus diz para os seus discípulos, há momentos em que ele diz só para os 12, há momentos em que ele fala alguma coisa para a multidão, há momentos em que ele fala alguma coisa para os fariseus e doutores da lei. Então, sempre quando Jesus fala, ele está se dirigindo a um grupo, ele está se dirigindo a um tipo de gente. E hoje, dirigindo-se aos seus seguidores, aos seus discípulos, Jesus fala e diz ao mesmo tempo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Viu? Mateus usa reino de Deus, não reino de Deus, mas reino dos céus, porque Mateus diz para judeus, o judeu não pode pronunciar o nome de Deus. Para a cultura judaica, o nome de Deus não pode ser pronunciado. E por isso ele usa reino dos céus, reino da realidade de Deus. É o reinar, toda a pregação de Jesus gira em torno da salvação e da ida para esse lugar. Não é um lugar de um estado de vida, né? A gente coloca lugar porque talvez é melhor a gente dizer mundo de Deus. E por isso que Jesus no Evangelho de hoje, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que pratica, em outras palavras, a fé não é algo ligado ao mundo da teoria, do discurso, mas a fé é uma palavra que constrói, é uma fé, a palavra é fundamentada na palavra que gera alguma coisa. A palavra de Deus no começo da Bíblia cria a luz, separa, cria a natureza, cria os animais, cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus, ela altera a realidade material. A palavra de Deus altera o contexto da carne, o contexto da matéria, o contexto da organização do cosmos. Por isso, aquele que vai para o céu é aquele que coloca em prática aquilo que é a vontade de Deus. Faz com que a vontade de Deus se torne algo concreto, real, e não discurso de Senhor, Senhor. É a estupidez humana do cara que celebra a missa, e aí, terminando a missa, ele entra numa situação imoral, cata o dinheiro da igreja e se desvia com outras coisas, começa a ter uma vida, seja lá de desonestidade, de prostituição, de pedofilia. Então, é o ser humano que cobra dos outros uma atitude moral, cobra dos seus paroquianos um rigorismo moral, e depois a própria pessoa que está cobrando, ela tem atitudes imorais ou de desonestidade. Exige dos outros aquilo que não pratica. É a hipocrisia dos fariseus e doutores da lei. Viu? É a pessoa que é muito rigorosa em relação, ou rigorista em relação a certas práticas religiosas, mas fora da igreja a pessoa tem uma conduta de desonestidade econômica, tem uma conduta de desvio, tem uma conduta de até crime, de pedofilia, de alguma coisa mais grave em relação ao mundo em que nós vivemos. E por isso Jesus dá essa orientação muito importante e direta. Pessoal, olha, a situação é essa. Não adianta falar Senhor, Senhor. Tem que colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. E aí Jesus prossegue, viu? Isso é igual a um homem que constrói a sua residência, constrói a sua morada, constrói o seu lugar numa rocha, viu? E o que Jesus usa com essa comparação de que quando a fé nossa ela é construída, é fundamentada em algo concreto, real, prático, viu? A rocha é algo que existe, é algo duro, palpável. Quando a gente constrói a nossa fé fundamentada em algo que é capaz de enfrentar qualquer coisa, a gente resiste. Mas quando a nossa fé ela é construída em algo que não é firme, não é profundo, não é concreto, aí qualquer coisa é uma ruína. Por isso, às vezes, a nossa ruína é porque a gente sai para um retiro no final de semana e acha que se converteu e acreditou em Deus e acha que tudo. Não é assim. Isso é igual àquela senhora simples e humilde que passou 40 anos rezando o terço, toda semana na casa de alguém, anos e anos rezando o tercinho na casa de alguém toda semana. E aí, depois de 40 anos, ela começa a enfrentar as dificuldades da vida e ela resiste. Ela enterra o marido, ela enfrenta a saúde dos pais, ela enfrenta as dificuldades familiares sem perder a sua fé, sem se desesperar, sem perder a sua vida de oração, porque construiu a sua vida fundamentada numa rocha que é Jesus Cristo. E mesmo diante das tragédias. Agora, quando a gente vive nesse troca-troca de religião, cada dia eu estou num grupo, cada dia eu estou numa situação, vou mudando e não tenho perseverança. Isso aí não, isso é gente que vai acabar na ruína. Quando a gente chega num lugar e a gente não agrada alguém, a pessoa abandona a igreja, é sinal que a fé dela está construída na areia mesmo, ela não está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo.
ela não está fundamentada no desejo de fazer o bem. Quando a gente chega numa paróquia e ao desagradar alguém a pessoa abandona tudo, é sinal que a fé dela não é uma rocha, não está fundamentada profundamente em Jesus Cristo, nem na Eucaristia, porque quando está, independente das realidades, a gente sabe que são passageiras, o vento é passageiro, a tempestade é passageira, viu? A água é passageira, as coisas, tudo passa. É violento, dói, machuca, ameaça, mas a gente sobrevive a isso. A gente aguenta tudo. A gente continua firme na Eucaristia. A gente continua firme no Evangelho de Jesus Cristo. Viu? E é claro que as realidades vão mudando, às vezes você tem que desaprovar certas realidades mesmo, principalmente realidades que não condizem com aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas cabe a cada um de nós pedir a Deus paz e alegria e que a gente possa construir a nossa fé fundamentada na rocha que é a Eucaristia e a Palavra de Deus. Em outras palavras, que a nossa fé seja sempre fundamentada na missa. Um abraço, até mais.